Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu estou com o meu amigo Bruno aqui, que vai praticamente conduzir isso aqui tudo. Vou passar a palavra para o Bruno, que será o mestre de cerimônias. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos. Só gente do bem, hein? Que está aqui online, Só, a Andréia. gente só cercado Olha, por gente boa, né, que Bruno? prazer, hein? Que honra, que honra, que honra. Bom, é, primeiro de tudo, boa noite a todos vocês, né? E o objetivo aqui da nossa live é tratar sobre alguns temas específicos sobre pensão alimentícia, né? E a gente vai tratar desse tema com muita técnica, mas com uma técnica bem acessível para você que é advogado e para você que não é advogado. Então, se você tem dúvida, quer conhecer mais, então vem com a gente, que a gente vai tratar cada ponto. A partir de alguns estudos que eu fiz e com conversas com algumas pessoas que eu conheço, eu já preparei aqui algumas perguntas para fazer para a doutora Andréia. E eu serei o entrevistador. Eu vou entrevistar a doutora Andréia. Só queria dizer que a ideia dessa live foi do Bruno, tá? Por isso que ele está aqui nessa missão. Mas obrigada, Bruno, por estar comigo. Vamos lá, então? Então, Andréia, introduz para a gente, conta um pouquinho para a gente como é que funciona o processo de execução da pensão alimentícia. Faz um breve relato para a gente. Na verdade, eu acho que você está me perguntando como funciona a própria pensão, né? Porque para você executar a pensão, ela primeiro tem que ser colocada em juízo, né? Sim. Tipo, ela tem que ter uma sentença em juízo determinando esse pagamento. Uma pergunta interessante que você me faz até, que me dá a oportunidade de explicar para algumas pessoas, que se a pensão alimentícia não estiver fixada em juízo, você não pode fazer cobrança dela. Então, muita gente pergunta isso para mim. Ah, doutora, eu posso pedir para cobrar a pensão do meu marido, do ex-marido, que nunca pagou pensão para os meus filhos? Você já colocou uma ação na justiça para fazer essa coisa? Não, nunca coloquei. Então, não existe um título, não existe uma obrigação legal ainda desse pagamento, então não há como fazer uma cobrança. Então, é importante a gente frisar isso. Então, o primeiro Sim. passo é se colocar um pedido de pensão alimentícia, né? Essa pensão, ela funciona assim, ela pode ser pedida tanto por filhos menores ou até os 24 anos por decisão jurisprudencial, se fixou até 24 anos, não existe isso em lei, não está escrito na lei. Muita gente pergunta para mim, mas onde que está isso na lei, que é até os 24? Não está. A lei diz que até os 18 anos e a jurisprudência tem essa construção de uma necessidade de se manter os alimentos até os 24 anos, que é um período para que se termine a faculdade. Aí a pensão ela vai se manter enquanto o menor, né, ou já maior, na verdade, após 18 anos, estiver estudando, tá? Pode ser também solicitada a pensão para filhos, pais para filhos, né, quando já estão maiores. Então, em caso de estar estudando, vai se manter essa pensão até os 24 anos, tá? Mas isso é um termo, tá certo, mas quando chegar em 24 anos acabou. É caso a caso, vai ser analisado caso a caso. Então, filhos também podem ser alvos de pedido de pensão na justiça também pelos pais. Os pais podem também, na sua velhice ou em algum determinado momento da vida, pedir também pensão para os seus filhos. Claro que vai ser analisado também o caso concreto para se verificar a questão da possibilidade do filho, enfim, mas pode ser pedido. Eu estou fechando aqui alguns aplicativos, estão fazendo barulho aqui, eu acho que vocês estão ouvindo. Já fechei, gente. E também, uma questão que me perguntam muito sobre avós que pagam pensão. Né? O pai do meu filho não está pagando pensão, posso pedir para os avós, enfim. Aí, o que acontece?
Você pode pedir, mas você tem que provar que esse pai não está pagando, porque tem que ser uma último recurso que a pessoa tem que utilizar e demonstrar para a justiça que não consegue receber desse pai. Né? Então, por exemplo, o pai faz anos que não paga, está com uma dívida enorme já de execução, que já foi preso e não paga, porque a prisão não libera o devedor, né? Então, aí ele não paga, enfim. Como que eu faço? Eu posso cobrar dos avós? Essa execução? E aí que está o problema. Você não vai cobrar a execução dos avós, né? Os avós nunca vão pagar uma dívida do filho, né? Ou da filha, porque às vezes acontece de ser a mãe a devedora. Eles vão vai ser feita uma ação em nome desses avós para que eles assumam esse pagamento da pensão. Mas aí eles começarão a pagar essa pensão, não que eles vão pagar o que ficou para trás. O que ficou para trás, em algum momento o filho vai ter que pagar, né? Mas você pode pedir que os avós assumam essa responsabilidade, porque o filho, por algum motivo, não está pagando. Se utiliza muito isso quando o filho está preso. A pessoa cometeu algum crime, alguma coisa e ficou presa. Vai ficar presa há anos lá. Em algumas situações, a pessoa trabalha lá. Se ela trabalha lá, você consegue pedir a pensão, né, sobre o provento dessa pessoa presa lá no próprio sistema penitenciário, para que venha para os filhos. Pode. Só que, às vezes, o valor não é suficiente. Os avós podem complementar esse valor. Ou, se a pessoa não estiver trabalhando, aí os avós vão pagar, tá? E existem outras opções, por exemplo, o irmão pedir para um outro irmão. Então, assim, dentro do artigo 1694, que é o que fala sobre do Código Civil, que fala quem pode pedir, quem pode pagar, estão alguns familiares, parentes, né, e cônjuges e companheiros. A gente tem que lembrar que quando a gente fala de familiares, vai sempre meio que respeitar uma ordem da linha sucessória do 1829, do artigo 1829. Então, a gente só vai cobrar das pessoas que estão naquela linha sucessória. Então, se meu pai não paga, eu vou pedir para os meus avós, entendeu? Você não pode sair dessa linha e não pode caminhar para os laterais, para os colaterais, pedir para um tio, Pode falar. Desculpe interromper, mas nesse caso, o pai ou a mãe, né, o devedor, ele é excluído e só cobra os avós ou cobra os pais junto com os avós? Como que funciona? Então, aí a gente está falando da pensão, né, da pensão que paga mensalmente, não da dívida que ficou para trás, tá? Vamos deixar claro. Aí, não estamos dizendo que esse pai não tem mais obrigação de pagar. É uma coisa muito importante isso que você está me perguntando, porque eu já recebi avós, já vi casos de avós que não fizeram exoneração, continuaram pagando, mesmo quando o filho já tinha possibilidade de pagar. Essa exoneração dos avós ou de qualquer outro parente que tenha ficado com a obrigação de pagar, ela pode ser extinta a partir do momento que se prove que esse pai ou essa mãe já tem condições de fazer o pagamento. Só que isso não é automático, né? A pessoa tem que provocar a justiça. A justiça, ela infelizmente não funciona ex officio, ela tem que ser provocada. Então, se vai aos autos novamente e se informa que essa pessoa, que o filho, a filha, o genitor, né, já tem condições de arcar com o pagamento e que quer exonerar essa obrigação, entendeu? Se não fizer isso, vai continuar essa obrigação ad eterno, entendeu? Você não falou nada, vai continuar, tá? Entendi. Mas funciona assim, são essas pessoas que podem pedir e que podem pagar. E entre cônjuges e companheiros, tá? Dadas algumas notas aí jurisprudenciais que estão saindo agora. Entendi. Tem alguns comentários aqui, Bruno. Doutora Andréa Cruz, uma pergunta frequente que recebo, isso daí é a da Nana, Bruno.
uma pergunta frequente que recebo é: na ação de execução de alimentos, é possível penhorar o bem de família do genitor, genitora do devedor? Sim. Aliás, né, o que acontece quando a gente vai executar um pai, né? Executar, a gente fala isso, mas nem é mais o termo certo, é pedir o cumprimento de sentença. Quando você vai fazer esse tipo de ação, a gente tem que... a primeira pergunta que a gente faz: esse pai, ele tem bens? Ah, tem. Ah, tem bens, então tá. Então, se ele tem bens, então na cobrança de alimentos, nós vamos sinalizar ao juiz os bens que ele porventura tenha, e sim, pedir a penhora, automóvel, imóvel, até herança, né? Se você souber que ele está para receber uma herança, indique se coloque como se habilite, né, no inventário como uma pessoa que tem um crédito a receber dessa pessoa, porque vira um crédito. A execução, o título de sentença que condena a pessoa ao pagamento, ele é um título que você pode apresentar nos autos de uma outra ação. Então, eu fiquei sabendo que ele está recebendo, sei lá, uma indenização de alguma coisa, pode também, né, tentar receber esse valor de débito da pensão alimentícia. Super válido. Tudo é válido, porque a pensão alimentícia, ela trata da dignidade do menor, dos direitos do menor, e ela tem uma importância muito grande. Então, sim, tendo bens, é super importante a gente correr atrás e utilizar esse meio, que eu acho mais adequado do que prisão. Ela também fala: para que o devedor seja preso, ele tem que dever quanto tempo de pensão? Então, a gente vai até falar sobre isso, né, Bruno, que a gente separou, como vamos falar sobre a pensão um pouco mais para o final. Eu vou deixar só para falar, né, daqui a pouco, porque eu vou explicar bem calmamente como funciona a questão da prisão, para que todos entendam. Então, a gente vai falar, Nana. Eu tenho uma dúvida. Ainda com relação aos avós. Tem alguma... eu devo, melhor, né? Se eu estiver pelo credor, eu como advogado do credor, eu posso colocar um único avô como polo passivo, como devedor, ou eu tenho que colocar todos que estão vivos? Então, você vai colocar um, pode ser, não tem problema, só que o que vai acontecer? O advogado contrário, ou até, eu já vi até juiz fazer isso, chamar os outros avós, porque essa dívida, né, é uma dívida solidária, todos os avós compõem essa dívida. E é uma questão muito interessante que você faz. A gente, não existe a possibilidade, muita gente fala assim para mim: eu vou pedir para o avô do pai, né, por parte do pai. Aí eu aviso, olha, mas aí os seus pais, por parte da sua parte, né, vão ser chamados ao processo. Vai ser chamado, não sabia. Então, muita gente, às vezes, acaba desistindo, né, por causa disso. Só que, veja só, eu já vi alguns casos, né, em que esses avós, por exemplo, da parte materna, moram com os netos. E aí, se provado que eles já contribuem na criação, porque muitos deles que moram juntos é porque a casa é dos avós, né? Eles já contribuem com água, luz, tudo isso que a criança consome também, alimentação, enfim. Aí sim, nessa questão, aí já vi decisões em que o juiz não dá um valor mensal para esses avós contribuírem, porque o juiz entende que eles já contribuem, entendeu? Então, cada caso é um caso. Mas, sim, se chamar um, vão vir todos os outros que estão vivos. Interessante, entendeu? Interessante. E sabe uma outra coisa que veio na minha cabeça, Andréa? A gente está passando, desde do dia 16, mais ou menos, de março, a gente está passando por um problema muito sério, que é a pandemia. Sim. E quando se trata de pandemia, automaticamente está ligado à crise financeira. Sim. E isso chama uma outra pergunta. Nesse momento de pandemia, é possível questionar o valor, tanto para cima quanto
tanto aumentar quanto abaixar o valor da pensão em momentos de pandemia? Então, a pensão alimentícia ela pode ser revisionada a qualquer tempo, desde que haja uma mudança financeira ou de quem paga ou de quem recebe. Tá? Se essa mudança financeira for comprovada, independente da pandemia, pode ser feito. O que acontece? Nesse momento, né, pedir para majorar, vai ter que provar que esse pai ou essa mãe, o genitor devedor da pensão, teve uma majoração do seu salário, dos seus rendimentos, para que haja uma mudança, tá? Você alegar, por exemplo, olha, a necessidade do meu filho aumentou, é muito, muito difícil. Você pedir para que tenha uma majoração nos alimentos. Você precisa provar que esse pai, ele tem uma majoração também nos seus rendimentos. Então, é muito complicado. Para diminuir, né, o pai, por exemplo, que é o que a gente tem mais visto, as pessoas pedirem na justiça para que diminua a pensão porque os seus rendimentos diminuíram. E o que acontece? Normalmente, a justiça, ela não dá liminar. O que quer dizer? Eu entro com um pedido de diminuição de uma pensão para um determinado pai, e eu falo assim para o juiz, eu preciso que esse pai comece a pagar desde já um valor menor, porque ele não está podendo, né? E normalmente a justiça, ela não dá essa liminar. Normalmente ela fala, não, eu vou ouvir a outra parte primeiro, tá? E aí, depois, eu vou decidir se você vai poder reduzir ou não. Só que em época de pandemia, a gente está tendo decisões inéditas nesse sentido. Se comprovada de uma forma, porque a gente fala que não tem um contraditório, enfim, mas de qualquer forma, se for provada que essa diminuição ocorreu mesmo, que hoje é super provável de acontecer, com vários contratos de trabalho reduzindo pela metade, então não tem muita dificuldade de se reduzir, e tem algumas decisões aí recentes em que houve essa redução em caráter liminar. Mas veja, tem que ser uma coisa de boa fé, e tem que ser comprovado, né? Fazer apenas por fazer sem uma comprovação é muito arriscado e não vai conseguir. O Fernando aqui, ele até fez uma pergunta aqui, se nessa época de pandemia se pode penhorar o auxílio emergencial. A pergunta é importante, viu? Então, já teve decisão sobre isso até, né? É muito legal o Fernando estar perguntando. Obrigado, ele está perguntando justamente para que eu me lembre de falar, porque ele sabe disso. Pode penhorar, já teve decisão sobre isso, né? Alguns pais que estão em débito aí com os filhos e não estão efetuando nenhum tipo de pagamento, e aí esse pai não tem trabalho onde a gente possa fazer penhorar o salário, porque é outra possibilidade, você penhorar, pode se penhorar até 50% do salário de um pai que está em débito, né? Se não existe essa possibilidade, a justiça está entendendo que esse auxílio emergencial é remuneração normal e vai ser penhorada. E é penhorada, essa decisão que saiu foi penhorada em 50%. Então, dos R$600, R$300 foi destinado à criança. Pode sim. Sim, é que eu estou aqui olhando porque fizeram uma pergunta para mim no WhatsApp. Tá. Mandaram aqui, ó, direto no WhatsApp uma pergunta para mim. Doutora Mariana. Não a Joia, né? Não é a doutora Mariana Joia, não. A doutora Mariana, ela mandou aqui direto para mim no WhatsApp, ela falou o seguinte, que tendo em vista que a pensão é direcionada para o menor, como é que fica quando o representante do menor pede uma pensão de má fé ou então um excesso no valor da pensão? Quem que vai ser condenado aí? Vai ser o representante, o menor? O que é? Quando tem um excesso no valor da pensão? O excesso ou então uma litigância de má fé? Se eu entendi errado a pergunta, eu peço, por favor, para a doutora Mariana escrever de volta aqui para mim, e daí eu mudo. Eu não entendi muito bem, porque assim,
Se a pensão for fixada pelo juízo, ele, a priori, a gente entende que ele fez a análise de necessidade versus possibilidade, tá? Se ele fez essa análise e fixou um determinado valor, a gente entende que esse valor é justo, é um valor devido, né? Aí no futuro se descobre que essa mãe recebia mais do que o filho precisava. Não tem condenação nenhuma. Primeiro porque se passou por um devido processo em que o juiz é que estabeleceu. E naquele momento, talvez, a pensão fixada fosse uma pensão que seria necessária naquele momento, acho, né? Porque, óbvio que a gente que trabalha todo dia com isso, a gente vê casos muito absurdos em que algumas considerações não são feitas na questão de possibilidade, necessidade e proporcionalidade. Isso acontece. Mas haver um erro muito grande que beire a litigância de má-fé, aí tem que comprovar essa litigância, e aí vai ser uma outra questão. Alimentos, eles são irrepetíveis. Significa o quê? Que eles não podem ser devolvidos. Uma vez pagos, não devolve. A mãe recebeu e não se devolve. Existem questões que eu acho muito mais importantes aí, que eu acho que existe uma litigância e abuso de direito, que eu vou até mencionar aqui, não é o assunto, mas eu acho importante a gente refletir sobre isso, os colegas que estão conosco. Mas, por exemplo, no caso de exoneração. No caso de exoneração, em que se sabe que essa exoneração vai ser feita porque não há motivos para se manter um determinado alimento para serem pagos, e que a exoneração é certa, ela não tem uma liminar, certo? Como eu te disse, o juiz nunca, em termos de alimento, né, a não ser agora nessa questão da pandemia, na redução de valores, ela não tem uma liminar. O juiz vai querer sempre ouvir a parte contrária, óbvio, porque existe uma lei que diz isso, né? Existe uma súmula que pede o contraditório. Só que essa pessoa contrária, ela sabe que ela não tem mais direito a esses alimentos, né? Mas ela vai deixar esse processo correr, porque o processo nunca é rápido em um mês, demora, né? As exonerações aí demoram mais de um ano. E essa pessoa vai receber. Nesse um ano, ela vai receber. Entendi. Termina esse período, aí o juiz diz, olha, não tem mais que pagar. E eu acho errado. E todo esse um ano para trás, que essa pessoa pagou, e ela sabia, a parte contrária sabia que não era mais devido, que a situação já tinha acabado. Então, nesse caso, eu acho que a justiça tinha que mudar a situação de irrepetibilidade dos alimentos. E essas pessoas serem realmente condenadas à devolução desse um ano. Se isso acontecesse, muita gente, já na exoneração, logo no começo do processo, ia olhar e falar, olha, eu realmente não estou mais dentro das condições iniciais que existiam na época do processo, né? Eu hoje já posso me sustentar, já estou numa situação diferente, não estou dentro dos requisitos, vamos supor um filho que não está estudando, enfim. E aí dizer, eu não recebo mais. Meu caso pior, que eu acho, ex-mulher, ex-cônjuge, né? Que sabe que não está mais dentro daqueles requisitos, né? Já tem uma vida, já trabalha, já ganha o dinheiro dela, enfim, sabe que vai ser exonerado e continua, né? E aí eu acho um enriquecimento ilícito e tem alguns doutrinadores que estão trabalhando essas teses, e eu acho que no futuro aí a gente pode mudar. Mas mesmo nesse caso, que para mim é a maior comprovação de litigância de má-fé, não tem essa devolução. Então, Bruno, é complicado. Não sei se a doutora Mariana conseguiu entender o que eu quis dizer, mas realmente não tem não tem como você responsabilizar a pessoa por um valor a mais que ela recebeu indevidamente. Não tem. Se o pai, vamos supor que o pai é condenado a pagar R$1.000 por mês e ele paga R$1.500. Certo? O condenado não, me perdoe, porque essa é uma palavra errada, né? Se o pai é responsabilizado com uma pensão de R$1.000 por mês
E aí ele paga R$1.500. Aí esses R$500, aí é por ele que quer pagar. É uma questão pessoal dele, de falar, olha, estou pagando R$500 a mais. Deixa eu ver a pergunta da Mariana. No processo anterior, a análise da pensão durante o procedimento de alimentos ou mesmo durante uma oferta de alimentos, quando o representante do menor quer estipular um valor acima das condições normais daquele menor, que normalmente aquele menor demandava antes do rompimento do relacionamento, como... Aí eu não vi o resto. Como vem decidindo os tribunais quanto a essa representação, que, ao meu ver, é errônea, visto que, por vezes, o representante do menor, movido por sentimentos, quer pedir algo que sabe que o menor não tem essa previsão de gasto. Então, doutora Mariana, é o seguinte, como a gente tinha mencionado, o juiz tem que fazer, nem sempre faz, mas deve fazer, uma análise de necessidade e possibilidade. E ainda de proporcionalidade, porque não é só um genitor que deve, né? São os dois genitores que têm que contribuir. Nesse caso, né, a mãe, quando ela faz o pedido, ela tem que demonstrar no processo que ela tem essa necessidade, que existe essa necessidade. Eu, normalmente, quando é uma cliente minha, eu peço para que ela traga todos os comprovantes desses gastos, mas de uma forma contínua, certo? Então, não adianta vir com um gasto de um mês, em que ela fez, sei lá, uma compra absurda, que só se justifica naquele mês, e aí querer, com base naquele valor, pedir uma pensão maior. Não adianta, né? A gente vê, normalmente, as pessoas comprovam os gastos dela. Mas tem um grande problema acontecendo na justiça, que eu tenho passado muito por isso, e eu não sei se os outros colegas percebem. Quando a mãe mostra a necessidade, mas o pai tem uma grande possibilidade, o juiz não analisa muito essa necessidade da criança, tá? Isso não... Falando no mundo fático, como que está funcionando, tá? Porque a justiça é muito para a mãe, né? Porque pelo histórico como que eu posso dizer? De responsabilidade parental dos pais aqui no Brasil, né? A gente hoje, graças a Deus, a gente está mudando muito a situação, os pais hoje estão tendo uma responsabilidade parental muito maior, né? Mas nem sempre foi assim. A maioria dos pais, uma grande parte dos pais, quando se divorciavam, os filhos ficavam para as mães, né? E quanto menos pudessem pagar, melhor. Não estavam muito preocupados com o bem-estar dos seus filhos. Por conta disso, a justiça criou uma cultura do pró-mãe, né? E aí, chega um pai, né, que às vezes quer pagar o justo, não que ele não queira ajudar o filho. Eu tenho casos de clientes que realmente são ótimos pais, querem pagar o justo. Só que a justiça olha e fala, ele tem possibilidade, ele vai pagar o que a mãe está pedindo, porque ele pode. Então, é uma briga aí que eu tenho aqui na justiça, porque nesse caso, eu entendo que o pai está contribuindo muito mais, ferindo o princípio da proporcionalidade que deveria ser utilizado. E aí eu acho que já entra no caso que a doutora está falando, enriquecimento ilícito, né? Mas acontece com o aval da justiça e você não tem o que fazer. Se tem um carimbo da justiça dizendo vai pagar isso, vai pagar e não tem como voltar atrás, entendeu? Então, não tem muita saída. O negócio é tentar, nós, advogados, dentro das nossas teses, cada vez mais brigar por essa questão da proporcionalidade e da necessidade. Não só da possibilidade, né? Cada vez mais a gente bater nessa tecla da possibilidade, da necessidade dessa criança, se realmente é essa necessidade, que se ela está demonstrada nos autos, né? Eu fiz um curso de alimentos, que algumas pessoas que estão aqui participaram e sabem como que funcionam as minhas petições, tentando demonstrar sempre se essa necessidade é real. Entendi. Então, você tem que mostrar a necessidade, olhar e falar, olha, essa necessidade não é real, eu olhei cada comprovante anexado, né? E não é isso. Não tem essa necessidade, e a possibilidade, a proporcionalidade também não confere.
né? E bater sempre nessa tecla para ver se a gente começa a fazer uma mudança, né? Entendi. Então, tem que fazer uma proporcionalidade entre as condições do pai, a proporcionalidade entre as condições da mãe, aí faz uma conclusão, uma síntese Então, e fixa o valor. primeiro você olha a necessidade da criança. Então, vamos fazer um exemplo. A criança gasta 5.000. Aí, o pai ganha 3. A mãe ganha 2. Então, desses 5.000, o pai vai arcar com um pouquinho mais e a mãe vai arcar com um pouquinho menos. Mas aí sim, você está fazendo análise da necessidade, que é 5.000, né? Versus a possibilidade, que é 3.000 de um, 2 do outro, ou sei lá, eu estou fazendo uma conta errada aqui, porque se cada um ganha 3, vai, ou ele ganha mais, né? Vai, 8.000 e ela 3, né? Então, desses 8.000, ele vai arcar com um valor menor, ou com um valor maior, e ela, que ganha um pouco menos, vai arcar com um valor menor. Então, a proporcionalidade dela é menor, porque ela ganha menos, e ele vai pagar um pouco mais, porque ele ganha mais. Mas dentro desses 5.000, não é porque ele ganha 8.000 que ele vai pagar os 5, entendeu? Uhum. Porque o Código Civil, né, na própria parte que fala de alimentos, se eu não me engano, no artigo 1696, ele fala da contribuição dos dois genitores. Então, não fala de um só, ele fala de dois. Olha, ambos os genitores são obrigados a pagar a pensão, a contribuir com a pensão, né? Pagar não, a contribuir. Então, não tem isso de um pai, porque ganha muito mais, pagar toda a pensão, tá? Isso nós estamos falando dos mortais, tá? Porque eu imagino que, claro, pessoas que são filhos de grandes nomes e celebridades, óbvio, a situação é totalmente outra. A gente está falando de pessoas aqui mortais, né? O Fernando está falando aqui também sabemos que a correção monetária e os juros moratórios são mensais, e infelizmente os devedores se utilizam disso para pagar fora da data. Mas dentro do mês, nesse caso, é possível pedir a fixação de multa diária pelo não pagamento? Sim, muito boa pergunta, Fê. Gente, é muito importante, né? Se a pensão não for por crédito, por desconto na folha, né? Que hoje a justiça só faz, toda sentença da justiça é por desconto em folha, tá? Se o pai ou trabalha registrado, vai ser por desconto em folha. Agora, se esse pai for pagar para o depósito bancário porque ele é liberal ou qualquer outra coisa, aí, gente, eu acho super importante mencionar para o juiz, né, de que as contas, a escola da criança, vamos supor, o valor que ele paga contribui com 90% da escola da criança, 80% da escola da criança, se ele não pagar, não se paga essa escola. Então, demonstra isso para o juiz logo desde o início do processo, dizendo para o juiz que seja fixado multa, juros, qualquer coisa dentro dos limites legais, né, para que conste na sentença. E aí, sim, o juiz vai mandar constar. E se for por acordo, né, eu faço nos meus acordos. Já fiz acordo que eu coloquei multa para o pai que não pagar naquele dia. Entendeu? Então, sim, há possibilidade, sim, mas se for em processo, demonstre qual é o prejuízo do não pagamento na data, demonstre isso, tá? Então, olha, mostra lá para o juiz, o valor que eu estou pedindo se refere a tantos por cento de tal prestação, então, normalmente a escola, certo? Coloca o boleto lá mostrando qual o valor da multa do atraso e mostra para o juiz o dano. Aí não tem erro. Você consegue fazer essa fixação, sim. E isso é uma coisa muito comum. Muitos pais, porque os pais sabem que a mora só ocorre na justiça a partir de 30 dias. Então, se eu pagar qualquer dia no mês, eu paguei certo, não estou pagando errado, né? Então, é importante, para alguns casos, realmente fixar. Importante mesmo. Tá? Andréia, eu posso fazer uma pergunta que mandaram aqui para mim? Claro, faz. Que aí depois eu vou cumprimentar mais das pessoas. Eu não esqueci de vocês, pessoas. É uma pergunta que eu até já iria fazer na sequência.
é com relação à grávida, porque a grávida, ela pode pedir pensão. E a partir de quando ela tem que pedir pensão? E outra pergunta que também fizeram foi, a grávida, ela tem que provar absoluta paternidade, ou é só uma prova relativa sobre a paternidade? Então, a pensão para grávida, né, a gente chama de alimentos gravídicos. Desde que ela descubra que está grávida, né, ela vai fazer o pedido e a lei não fala de suposto pai. Não é pedir, olha, você vai pedir ao suposto pai. Então, a grávida é tratada com muita consideração na justiça nesse momento. Por quê? Porque ela não precisa provar que essa pessoa é o pai, se presume que ela está agindo de boa fé. A lei que fala dos alimentos gravídicos, ela não fala, olha, tem que ser o suposto pai provado, nada disso. Está dizendo, olha, você vai cobrar da pessoa, né? Esse pai vem ao processo, né? Já é arbitrado alimentos tão logo esse processo é instaurado e colocado, né, no judiciário. E aí é uma questão interessante. Se o pai, né, não falar, olha, esse filho não é meu, eu não sei se é meu, eu preciso ver se é, né? Quero um teste, porque hoje é possível fazer esse teste durante a gravidez. O que acontece? Se não houver se você não questionar a paternidade, esses alimentos gravídicos, eles podem ser transformar, né, em alimentos, em pensão alimentícia após o nascimento da criança. É só já fazer o pedido nos próprios autos e falar, olha, juiz, como não houve o questionamento, já peço para que a sentença determine que esses alimentos gravídicos, né, sejam fixados como pensão alimentícia após o nascimento da criança com vida. Uhum. Pronto, né? O juiz normalmente dá. Então, o que você tem que ter para fazer essa ação? Um exame de ultrassom, entendeu? Pega esse seu exame de ultrassom e já entra com o pedido e pedido liminar. Por quê? Se você não fizer o pedido liminar, corre o risco dessa criança nascer e você não ter recebido ainda. E depois que nasceu, perde o objeto. Entendi. Tá? E esses alimentos, eles são para quê? Eles não são para criança, eles são para grávida, para todo o período gestacional dela. Aí que todas as necessidades de uma grávida. Uma alimentação diferente, né? Não é frescura. Opa, caralho, é frescura. Não é. É direito da grávida. Alimentação, tratamento médico, acompanhamento, exames, fazer o enxoval da criança. Então, assim, é para tudo isso. Então, quando você prova a sua necessidade, então você falou, olha, eu preciso de tanto desde que se atenda, esteja dentro da possibilidade, claro, do pai, né? Aí você pode fazer um pedido e o juiz vai analisar e vai já determinar uma liminar, tá? E também, desculpa de novo interromper. Não, pode falar. O assunto é tão interessante que começa a surgir várias dúvidas. Gente, a gente não vai conseguir esgotar tudo. É muita coisa. Infelizmente. E assim, mas de novo, com relação à grávida, numa relação de proporcionalidade entre o pai e a mãe, porque a grávida, ela, por mais que ela está pedindo a pensão alimentícia, ela também tem que contribuir um pouco, né? Também envolve a proporcionalidade nesse caso. Ou não? Então, aí já é uma tese jurisprudencial, é uma tese sua. Porque a lei, ela não fala disso. Tá. Ela só fala, que a grávida tem direito a alimentos. Óbvio que o juiz vai usar essa proporcionalidade, claro, né? Porque o cara não vai ter que sustentar a mulher em tudo, né? Mas vai usar, claro, uma razoabilidade na sentença. Mas a lei não fala, tá? Tem algumas mensagens aqui. A doutora Fernanda Corvetto, minha amiga, boa noite, obrigada por estar com a gente. Ela está mandando uma pergunta aqui. Qual o entendimento com relação ao pai que abandonou o filho afetiva e financeiramente e que na velhice cobra alimentos desse mesmo filho? Isso é muito, muito atual.
É uma coisa muito atual agora na justiça. Por quê? A gente está falando aqui de abandono afetivo, né? E aí, a pessoa foi abandonada pelo pai, pelo genitor a vida toda, e chega na velhice, e aí ele resolve que ele precisa de ajuda e vai pedir para esse filho. E é muito legal, porque a justiça entende que esse filho não deve para esse pai que comprovadamente não ajudou esse filho. Então, a justiça não tem dado, Fernanda, alimentos para pais que abandonam os filhos, tá? É um caso a se pensar aí, para esses pais que não estão agindo de acordo, né, com a obrigação que eles assumiram quando se tornaram pais, né, no futuro eles não podem pedir nada para esses filhos, legalmente eles não têm direito, porque a justiça entende realmente que não tem essa obrigação. E vou além, né, essa questão aí do abandono afetivo é uma questão que vai crescer muito na justiça, né, ainda, tá? Ainda vamos ter muitas decisões sobre isso, e eu acho que vai ter muitas questões aí mais para frente, de até perder direitos aí, que eu acho, tipo herança, sabe? Eu acho que vai ter muita coisa assim. A Maria Norsini escreveu mais alguma coisa assim. Eu acho mais difícil isso, o cliente entender que existe esse trinômio e não há possibilidade de forçar uma situação de pedir algo que a criança não demanda financeiramente por mês. Inclusive para o alimentante, tudo deve ser provado. Colocar algo sem provar gera responsabilização para ambas as partes. Então, quando uma pessoa vem aqui no meu escritório e fala assim, olha, eu quero pedir tanto para o pai, aí eu já aviso, falo, peraí, vamos fazer uma planilha? Aí eu faço uma planilha, que eu já até mostrei para as pessoas no curso que eu dei, né, como que é feita essa planilha. E essa planilha, ela vai listar todos os gastos da criança, tudo direitinho, bonitinho, explicadinho. E aí, cada item que eu listo nessa planilha, eu anexo o comprovante. Então, não é solto. Não é um negócio assim, olha, é tanto e acabou. Entendeu? Então, eu falo, olha, senhor juiz, eu estou falando que o fulaninho, né, o nome dele lá, Juninho, gasta tanto, mas eu tenho esse comprovante de 3 meses que comprova que é uma despesa contínua, né, que ele gasta isso, tá? Uma coisa importante a gente falar, que não se pode fazer pedido de coisas futuras. Aí fala assim para o juiz, olha, ele ainda não faz, mas eu quero colocar ele no inglês. Não, ele não faz, não vai fazer. Então, a realidade de hoje, qual é? Qual a necessidade dessa criança hoje? Ah, ele gasta tanto, então vai ser tanto. Agora, a necessidade dele mudou, tá? E a possibilidade do pai não, é muito difícil conseguir, tá? Então, é muito complicado. Eu explico para as minhas clientes. Eu não entro em aventura jurídica. Eu mostro para os meus clientes qual é a realidade e o que vai acontecer, tá? Olha, não vai ser dessa forma que você está falando. Você não vai conseguir essa pensão porque você não prova. Se você não prova, não adianta. Eu não posso fazer mágica. Eu vou mostrar para o juiz o que essa criança gasta. E se não for isso, o juiz não vai dar. Entendeu? É importante, mas é isso mesmo. Pode falar. Pode. Tem mais alguma pergunta ou não? Porque eu ainda não vi tudo, mas eu ainda não consegui ver todas as perguntas aqui. Minha sogra entrou, dona Edi, obrigada, uma boa noite para a senhora. A doutora Karina Carvalhar falando aqui, na prática não vejo nas decisões a proporcionalidade como parâmetro para a estipulação, infelizmente, que foi o que eu acabei de falar. Concordo, doutora Karina, não existe. Eles olham a necessidade, a possibilidade de um genitor que ganha mais e acabou. Tá? E acho que a gente tem que bater nessa tecla todos os dias, e mostrar para o juiz e falar, olha, porque o tribunal, na segunda instância, ele é um pouquinho mais técnico, ele vai um pouco mais nisso, mas infelizmente no primeiro grau existe esse pecado aí, a minha crítica, né,
que realmente tem acontecido mesmo. Doutora Janaína, linda, obrigada. Doutor Claudinei fala, a alegação de gastos com remédios podem ser descartados em caso de uso esporádico? Existem outros gastos que podem ser descartados? Doutor Claudinei, eu quando faço a minha planilha de gastos, eu sempre faço a previsão dos gastos dentro do ano, e um deles é farmácia. Então, eu pergunto, seu filho, sua filha tem alguma doença que exige um medicamento periódico? Ah, não tem, tá bom. Mas quando ele tem febre, quando ele tem alguma alergia, alguma coisa assim, que não seja uma doença crônica, você tem um gasto? Tenho. Quanto que você costuma usar? Uso isso, uso aquilo, a gente faz uma conta, aí vamos supor, R$200 no ano, que aí eu divido nos 12 meses e compõe a pensão alimentícia, entendeu? Então, a minha pensão, a pensão alimentícia, ela vai abranger todos os gastos, desde saúde, lazer, educação, vestuário, farmácia, tudo. O que não entra? O que não entra? O que é despesa da própria pessoa que está com a guarda daquela criança. Por exemplo, o IPTU do imóvel. O IPTU do imóvel é despesa do imóvel de quem é o proprietário, certo? É o proprietário que paga. Se o outro genitor é dono também, ele deve, por quê? Porque ele também é dono. Caso ele não seja o dono, ele não tem que contribuir com o IPTU. Mas o filho mora lá. Não entra. Outra coisa que não entra, empregados da casa. A não ser que a gente esteja falando de alimentos sociais, que aí é uma outra questão. Mas normalmente não é os alimentos sociais. A gente está falando de alimentos necessários, porque existe essa diferença entre alimentos sociais, que é um alimento estabelecido pela justiça para manter um padrão de vida. E aí a gente está falando de pessoas que têm uma condição já né, que devem manter esses filhos nesse patamar, porque não é por conta da separação dos pais que o padrão da criança vai cair se um dos genitores tem a condição de manter esse padrão, tá? Então, eu estou falando de uma outra situação. Estou falando de uma situação em que os pais realmente têm uma condição um pouco menos favorecida, quanto essas celebridades aí que a gente ouve. Então, não vai ter essa despesa. Mas eu pago a faxineira todo mês. Meu filho suja a casa também. Por que o pai não vai contribuir? Não vai, não é uma despesa diretamente da criança. Então, são coisas que dá para você excluir, tá? Eu já vi vários pedidos, por exemplo, pagar viagem não se paga, para o outro genitor passar as férias. As férias é de cada um. Eu quero viajar com meu filho para Disney e o pai quer viajar para, sei lá, aqui para Santa Catarina, para Beto Carreiro. Aí eu falo, olha, eu quero ir para Disney, mas eu quero que você pague metade da viagem porque eu quero levar meu filho para Disney. Não tem como. Ele não tem essa obrigação. A realidade dele é outra, ele não vai pagar. Então, são coisas que dá para você tirar. Espero ter respondido sua pergunta, doutor Claudinei. Que medida é possível tomar quando o pai oculta seu patrimônio? Para a gente saber, quando o pai oculta o patrimônio, existe uma tese aqui no Brasil que as pessoas, os advogados adotam muito pouco, que é o Instituto da Teoria da Aparência. Então, veja, o pai fala, eu sou um coitado que não tenho, sei lá, ele é empregado pela empresa da família, ele tira um prolabore de um salário mínimo e fala que não tem dinheiro. Acontece isso demais. Aí, tá tudo no nome das empresas, no nome de outras pessoas, aí ele não tem dinheiro, ele vai lá para a ação de alimentos, o que ele leva? Ele leva o prolabore dele com um saláriozinho, aí o cara não tem uma conta bancária, não tem nada, assim, com valores grandes, o carro está no nome da empresa, o pai sustenta, acontece demais isso. O que se faz? Primeiro, a gente pode usar a teoria da aparência
para demonstrar que esse pai tem sim, vamos supor, ele não tem dinheiro, mas ele viaja todos os anos, viaja para fora, ele frequenta lugares, restaurantes caros, as redes sociais que são fantásticas para fazer prova. Gente, usem as redes sociais para fazer prova. Aí o cara vai lá e ostenta que está não sei aonde, que está comendo não sei o que está em tal lugar. Printa tudo, junta no processo e fala, olha, como que ele pode ter esse rendimento se a vida dele, se a vida social dele demonstra que ele tem um outro estilo de vida que não condiz com o salário que ele declara. E aí, sim, o juiz vai fazer ele vai utilizar um instituto muito novo no direito de família, que é a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Aí vai desconstituir, né, alguma empresa que ele tenha para trazer o patrimônio para o nome dele, e aí vai mudar toda a situação, tá? O que é importante? Importante é a gente estudar, gente, os institutos novos que estão vindo aí no direito de família, e as pessoas que estão entrando com ações, com questões mais complicadas, procurar especialistas, porque existem algumas situações que dá para reverter e que dá para comprovar, por meio de várias outras formas, tá? Então, façam esse tipo de análise. Olha, o que ele posta, onde ele vai, o que ele faz, é a melhor coisa. Vamos usar a teoria da aparência. A teoria da aparência no Brasil se utiliza muito pouco, mas ela existe no nosso instituto. Vamos usar. Qual o cuidado que se deve tomar para não ser confundido com stalker ao tentar buscar essas provas? Não tem problema. Isso não tem... Porque não é você ficar perseguindo a pessoa. Mas, às vezes, o outro genitor, muitas vezes, é bloqueado. Muitos, quando terminam um relacionamento, bloqueiam o outro. Não quero que veja minhas postagens, não quero que você saiba o que estou fazendo da vida. Mas sempre tem um amigo em comum que vai lá e fala, você viu? Fulano de tal tá não sei aonde. Fulano... Então, ou alguém que conheça, vai tirando print, fala, olha, eu tenho toda uma ação de alimentos contra esse infeliz, você pode tirar esse print para mim? E a justiça está usando muito. Não importa, o cara não vai poder falar assim, você está me stalkeando, você... Não, a partir do momento que ele colocou na rede social, é público. Então, tá na rede social. Mas minha conta é fechada. Não importa, a justiça não se preocupa com isso. Ele pôs lá, e alguém viu, e não importa se essa pessoa dedou para ele. Porque ele é bloqueado na minha conta? Como é que ele chegou nisso? Não importa como. Eu já vi casos disso, gente, muito, muito engraçado, porque o cara bloqueou e aí a gente vai lá e demonstra, e é muito... mas como que conseguiu? Não importa, isso não é a questão é, você está escondendo o jogo. A sua vida não é a que se declarou aqui no processo. E pode dar o quê? Litigância de má-fé. Tá? Por estar escondendo a verdade dos fatos no processo. Fábio Dreger, boa noite. Fabinho, grande Fabinho. Um abraço, Fábio. Andréia, eu posso... Desculpa interromper você mais uma vez. Imagina, eu já tinha te dado. É que eu sempre dou prioridade para quem está fazendo perguntas, né, no Facebook. Claro, vamos dar, sim, sempre. Mas eu posso fazer... eu posso chegar no nosso momento fogo na bomba, dois momentos vamos. que eu digo polêmicos. Vamos. Veja só, quando a gente fala de pensão alimentícia, a gente sempre vem na nossa cabeça o menor como credor, por meio do seu representante, pedindo uma ajuda financeira para o devedor. Porém, há situações em que um dos cônjuges pode dar uma pensão para o outro, né? Então, vem a minha pergunta, a minha bomba. Em caso de traição, pode ter pensão alimentícia, André? Essa pergunta é muito boa, porque ela tem várias coisas aí que a gente pode discutir dentro dela, né? Realmente, cônjuges e companheiros
podem fazer pedido de pensão. Hoje, a jurisprudência ela tem um entendimento muito diferente de como que funciona esse pedido de pensão e como que é aplicado a pensão para esses cônjuges ou ex-companheiros. Antigamente, por força cultural de que as mulheres eram educadas para o casamento, os homens deveriam dar uma pensão eterna para essas mulheres, e hoje a jurisprudência já entende que essa pensão é transitória, né? Então, é um tipo de pensão adotada a partir de agora, né? De que, olha, você vai receber uma pensão sim, mas só por um certo período para que você possa se adequar à sua nova realidade, tá? Aí varia muito do caso, tem de 1, 2, até 3 anos no máximo, não vejo na jurisprudência decisões acima dessa, tá? E se colocar a pensão transitória, tá? Aí, existe a pensão, ela é dividida em 2 tipos, né? A de alimentos necessários, que são aquelas que são para a sobrevivência da pessoa, e alimentos sociais, que é para manter um padrão que essa pessoa tinha, que adquiriu ao longo dos anos, porque olha, os alimentos sociais eles só se aplicam para relações duradouras, tá? A gente não está falando aí de relações de 1 ano, nada disso, relações duradouras, que se prolongaram no tempo. E aí, nesse tipo de relacionamento, um dos cônjuges tinha uma vida social, proporcionou para o outro uma vida social muito aquém do que ela teria. Viagens todos os anos para fora, usar as melhores marcas de roupa, enfim. Só que essa pessoa não trabalhou, né? Ficou em casa, criou os filhos, cuidou da casa, papapá, e o outro genitor foi embora. Aí, a justiça sempre entendeu o seguinte, aquele, né, que deu a causa e tal, deveria manter o padrão do outro, certo? Olha, vamos manter, você quis separar, você vai ter que manter o padrão daquela pessoa, porque era assim, e foi por muitos anos, e não é justo. E aí se chama alimentos compensatórios ou sociais, que foram trazidos até pelo Rolf Madaleno, de lá da Argentina, e de Portugal, se não me engano, e é utilizado. E aí, o que acontece? Se entendi o seguinte, aquele que deu culpa, ou que foi o culpado, ou que teve, que deu causa à separação, ao divórcio, ele perderia esses alimentos compensatórios, nunca os necessários. Porque os alimentos que são dados para sobrevivência não se perde, tá? Mas o que era para manter um padrão social, se perdia. Qual que é a questão aqui? Desde a emenda 66, não se discute culpa no divórcio. O divórcio, ele se tornou potestativo, significa que, a partir do momento que eu entrei com o divórcio, eu não preciso explicar para o juiz por que eu estou me divorciando. O juiz pouco quer saber se o fulano de tal traiu ou não, certo? E aí, o que acontece? Já é dado o divórcio imediatamente. Eu entro com o divórcio, papapá, você não tem um contraditório, não existe uma pessoa que fala, não quero me divorciar, e o juiz fala, ele não quer, não, eu quero me divorciar, e acabou. E aí, tinha terminado o Instituto da Separação, foi decidido nessa emenda 66, que a separação não existia mais. Com isso, o divórcio era direto, não se discutia a culpa. Aí teve uma decisão recente de que a separação ela existe, tal, não sei o que pode ser feita com a separação depois do divórcio. E para nós, advogados, é importante esse instituto só nessa situação da traição. Por quê? Aí eu digo o seguinte, alguém entra com o divórcio e eu falo, olha, eu quero a separação porque eu quero discutir essa questão aqui. E aí eu vou discutir a questão da traição, mas veja, só se tiver um caso em que a gente está falando de um patrimônio altíssimo. Por quê? Pobres mortais que vão ter que pagar a pensão alimentícia necessária, né, de valor necessário, não tem essa discussão, então não perca seu tempo, entendeu? Vá direto para o divórcio e esquece essa história de lavar roupa suja no processo para dizer que houve uma traição. Esqueça. Vamos nos ater ao que é prático, tá? Então, olha, mas aqui eu estou falando de alimentos sociais, para manter padrão. Eu não quero manter o padrão de uma pessoa que me traiu. Então,
aí sim o Instituto da Separação é utilizado nessa situação. Se não existir, se o Instituto da Separação não existir, eu não consigo fazer essa discussão. Por quê? Porque o divórcio, ele não dá a chance de você dizer, olha, não, peraí, vamos discutir aqui primeiro a culpa. Não tem. Eu não sei se você conseguiu entender o que eu quis dizer. Entendi. Mas, tá, os alimentos necessários não se perde, tá? Vai ter os alimentos necessários por uma questão de solidariedade. Porém, a gente discute aqui os alimentos sociais, que é o de padrão, de manutenção de padrão. Aqui a Calinhares fala, me dá uma raiva quando a parte não expõe nada nas redes sociais, acontece. Aí vai ter que ser de uma outra forma, verificar o carro que ela anda, as viagens que ela faz, enfim. A Érica pergunta bem longa, tá, gente? Como os doutores acreditam que ficam as custas processuais em ação de alimento para menores, pois o valor da causa deve ser de 12 salários pedidos na ação. Muitas vezes esse valor pode ser alto e as crianças não são autoras representadas, né? E são hipossuficientes. O artigo 99 do CC fala que pedidos da justiça gratuita são personalíssimos. Desta forma, a pressão para a concessão deveria ser aplicada. Muitas vezes a mãe pode ter uma renda. Bom, eu já entendi o que ela quer saber sobre a questão da justiça gratuita para menores, né? Então, recentemente já saiu uma decisão sobre isso. Então, quando houver pedido de alimentos, já tem decisão, eu não vou lembrar agora o número, dizendo que o menor não paga custas processuais. E é isso mesmo. Então, eu entendo que não vai pagar. E é importante, sim, nós, advogados, brigarmos por isso, tá? Não tem porquê, às vezes, realmente o valor é alto, e às vezes não é nem questão de ser alto, é questão de realmente a mãe está pedindo alimentos e vai ter que pagar para poder colocar a ação, é complicado. Então, já existe essa decisão, doutora. Bruno, se você tiver alguma pergunta... Não, na verdade, eu primeiro quero retomar a pergunta da Mariana Joia. Ela, lá no começo, lá no começo, a gente falou que iria responder no final. Sim. Ela perguntou a partir de quando pode se cobrar a pensão. Ela falou da prisão. Exato. Da prisão alimentícia, como... eu não lembro exatamente a pergunta, mas era sobre prisão. Era. E a gente falou que a gente ia falar sobre prisão ao final. O que acontece? Vamos falar sobre prisão. Existem duas formas, porque aqui a gente já está falando daquela pensão que foi estipulada pelo juízo, e aí o pai não cumpriu. A partir disso, aí o pai já pode ser devidamente sofrer um processo de cumprimento de sentença, tá? E esse cumprimento de sentença a Mônica está pedindo uma live de execução, uma boa, Mônica, vou fazer, tá? Vamos marcar uma de execução, sim. Uma boa mesmo. Esse processo de cumprimento de sentença, ele tem dois ritos, um que é por penhora e outro que é por prisão, tá? Quem escolhe o rito, né, que quer seguir, é a pessoa, é o genitor que está entrando com a ação, tá? Vamos deixar isso bem claro. Por quê? Muita gente acha que a justiça resolve prender todo mundo, que deve alimentos, não é bem assim. Vamos explicar. As 3 últimas pensões podem ser pedidas, que são devidas, né? Podem ser pedidas prisão por essas 3 últimas pensões, tá? Então, a pessoa, quando é presa, ela está sendo cobrada por 3 pensões a princípio. E todas as que que forem no decorrer do processo, tá? Depois de colocar dessas 3, continuar vencendo novas pensões e a pessoa não pagando, aí ela compõe esse débito da prisão, tá? Dito isso, é o seguinte, dos 3 meses para trás, a gente faz por penhora, tá? E aí você vai buscar a pensão, receber através dos bens que a pessoa tenha, ou do salário, ou de alguma outra coisa. O que acontece? Quando uma pessoa vem até o meu escritório e fala, eu quero cobrar o genitor que está devendo,
Aí eu falo, tem bens? Tem emprego? Tem bens? Tem... Ah, tem. Ótimo, vamos pela penhora, porque não tem por que você prender uma pessoa que você tem da onde tirar o valor, tá? A prisão, ela é coercitiva. A prisão nos alimentos, ela tem um poder de coerção. Ela não é punitiva. Ela não veio para punir o pai que não paga. Porque se assim o fosse, aí o débito estava quitado. Mas não, ela coage o pai a pagar. Se o pai não paga, vai preso e ainda assim ele continua devendo. Entendeu? Então, é uma coerção. Ah, o pai não tem dinheiro para pagar, mas aí ele é preso, do dia para a noite aparece dinheiro e ele paga. Então, não tem jeito, tem que prender. Essa prisão, no período de pandemia, como que está sendo? Porque, normalmente, ela é dada pelo juízo de 30 a 90 dias, tá? Aí, saiu uma decisão do CNJ dizendo que, durante o período de pandemia, essas prisões seriam feitas em caráter domiciliar. E aí, teve toda essa questão que o caráter coercitivo da prisão se perde. Por quê? A partir do momento que eu estou em prisão domiciliar, o que me obriga a fazer o pagamento, né? E aí é uma questão que tem se discutido bastante. Mas essa semana saiu uma decisão aí do STJ, que muito me agradou, porque eu já estou batendo nessa tecla desde o início, né? Que reconheceu realmente a prisão, o pedido de prisão, sim, do pai devedor, mas suspendeu essa prisão para depois da pandemia. Então, quando a situação se normalizar, esse senhor, se não fizer o pagamento, será preso. E o mandado de prisão já está lá pendente de ser expedido, né? Não pode ser expedido agora, e se for expedido agora, ele tem que ser cumprido agora. Mas já está pendente lá no sistema de ser expedido. E isso eu acho muito mais viável. Se não, é muito mais inteligente da nossa parte, advogados, né? Se esse entendimento jurisprudencial não se firmar, a gente segurar esses pedidos. E não fazer agora e esperar depois da pandemia, tá? Porque senão se perde o caráter. Foi uma decisão da terceira turma do STJ. Exato, relator, do ministro Vilas Boas Cueva, ele é maravilhoso. Fabiano Félix, boa noite, doutora. Como fica no caso do pai tem 4 filhos com mães diferentes, ganha 1.700? Como fica essa pensão? Então, nesse caso, tem que ser visto em cada processo, porque são 4 processos diferentes, 4 necessidades diferentes e apenas uma possibilidade. O importante é, em cada processo, informar os outros filhos que existem, porque dentro disso diminui cada vez mais a possibilidade do pai, né? Então, se fossem 4 filhos da mesma mãe, é um pouco mais fácil, porque a pensão é dividida ali dentro de um processo só. Mas de 4 mães diferentes, o pai fica um pouco mais prejudicado, porque esse valor vai ser realmente arbitrado para os 4 filhos, e aí o pai tem que levar aos autos todas as pensões em que ele paga. Então, por exemplo, olha, já tem uma fixada em juízo e ele vai fazer outra. Aí ele leva aquela que foi fixada para mostrar que a possibilidade dele diminuiu porque ele já paga aquela. Ou as outras 3, entende? Ele tem que mostrar a possibilidade dele diminuir um pouco. Mas, infelizmente, pagar vai ter que pagar. Não tem como não pagar. Tá? Andréia, sabe o que surge quanto à prisão do devedor? O CPC, ele fala que a prisão ela é de 1 a 3 meses. E tem uma lei específica que eu... Que é a lei de alimentos. Exato, é a lei de alimentos. Ela fixa num prazo único de 60 dias. Sim. Tendo em vista que o CPC ele é de 2015 e essa lei é anterior a 2015... É de 58. É de 58. Mas o CPC de 2015 nada falou sobre
a revogação da lei de 58, o que acontece na prática? Não, nem pode revogar essa lei. É porque, na verdade, assim, essa lei é maravilhosa, é uma das melhores leis que a gente tem e não tem nem motivo para mudá-la agora. O CPC, ele veio trazer apenas a possibilidade de aumentar um pouco essa coerção, para fazer com que os pais realmente paguem, entendeu? O juiz pode arbitrar o pagamento, a prisão de 30, 60 ou 90. Eles têm arbitrado normalmente de 60. No curso da prisão, pode-se pedir o aumento para 90 dias, tá? Mas tem que ser no curso da prisão, não depois que ele sair. Não se prende uma pessoa 2 vezes pelo mesmo débito. Então, não adianta falar, olha, ele não pagou, vai prender de novo. Não vai. Uma vez solto, nos 60 dias, não vai ser preso mais. Esse valor vai ser convertido em penhora nos autos de execução, tá? Os autos de cumprimento de sentença. E aí é penhora, e aí esperar ele ter um bem para poder penhorar. Caso contrário, o juiz, ele não vai fazer, eu nunca vi nenhum juiz de ex-ofício aumentar a pena da pessoa, entendeu? E aí é só para poder fazer com que os pais paguem mesmo. Falar, olha, vou ficar 60 dias aqui. 60 dias, muitos fazem isso. Vou ficar aqui 60 dias, quando der 60 dias eu saio, tá bom. Aí, no curso, dando, sei lá, 30 dias, o advogado fala, olha, até agora não pagou, eu peço o aumento aí do período de prisão. E aí o juiz pede mais 30 dias, e aí ele fica 90, é o máximo, não dá para prender mais que isso. E aí acaba ficando, sim, no mesmo período, tá? Entendi. E o recurso cabível no caso de prisão pode ser, eu não digo recurso, mas pode-se utilizar um habeas corpus no caso dessa prisão? Pode se utilizar, mas não vai funcionar. Porque a única coisa que vai fazer a pessoa não ir para a prisão é ela demonstrar o pagamento. Entendi. Como ela tem o caráter coercitivo do pagamento, exclusivamente do pagamento, se a pessoa demonstrar que pagou, ela não é presa. Se não, por isso que o juiz dá 5 dias para que a pessoa responda e diga, olha, paguei. Se nesses 5 dias a pessoa não pagar, é prisão. Vai entrar com habeas corpus? Pode entrar. Você pode fazer pesquisa no STJ, no TJ, no STJ, onde for. Eu nunca vi alguém conseguir se livrar da prisão sem ter pago. Não tem como. Agora, uma coisa interessante de se dizer, né? O preso por pensão alimentícia, ele não é preso junto com todos os presos perigosos, essas coisas, tá? É importante a gente dizer, ele é separado, tem algumas delegacias que são próprias apenas para prisões de alimentos. Aqui na nossa região, aqui no Mangaló, a delegacia daqui, ela é uma delegacia só para presos de pensão alimentícia, tanto que já vieram até presos famosos para cá. Então tem isso, tá? Não é misturado com todos os tipos de crimes, nada disso, tá? Entendi. E as garantias constitucionais se mantêm para o devedor preso? Sim, porque todo preso tem as suas garantias de dignidade, de proteção do Estado garantidas, né? O do preso civil ainda mais, né? Tem, sim, todas as proteções constitucionais garantidas, inclusive a situação de separá-los de outros detentos é justamente para preservar a integridade física deles. Que ótimo, que ótimo. Eu não sei se tem mais perguntas aqui na... Gente, tem mais alguma coisa? Que aí a gente já vai partindo para o final. Vamos marcar uma de execução, a pedido da doutora Mônica Bezerra, e vamos fazer mais uma logo, né, Bruno? Eu queria só finalizar que a gente, semana que vem, tem com o doutor Fernando Zanella,
uma live sobre guarda compartilhada, alienação parental em tempos de pandemia, muito importante para esse momento que a gente está vivendo, tá? Na outra semana, na segunda-feira, vamos ter live com a doutora Mariana Joia sobre os direitos dos consumidores na situação de pandemia, direitos dos consumidores de plano de saúde. A doutora Mariana vai falar sobre isso. E no dia 18, né, Bruno? Nós vamos falar sobre união estável. Né? Temos uma agenda cheia aí de lives e várias informações para todos. União estável e casamento também. E casamento, exato. União estável e casamento. Muito obrigada por me corrigir. Exato. Desculpa interromper de novo, mas só para adiantar, a gente, na próxima live, a gente vai tentar tratar sobre o caso do Gugu. Vamos dar uma falada sobre isso. Vamos falar um pouco sobre isso, tá? Na live minha e do Bruno, no dia 18, né? Exato. Gente, Bruno, obrigada por você ter ficado aqui comigo, viu? Foi muito legal estar com um amigo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Foi uma honra participar. Foi uma honra. Eu tenho certeza que a gente não conseguiu, né, acabar todos os assuntos que a gente tinha, mas é difícil mesmo. A gente vai marcar uma de execução e vamos falar de execução. Vamos sim. Eu também quero agradecer a todos que mandaram perguntas, todos que assistiram. Foi uma honra passar esse final da tarde. Gente, muito obrigada. Beijo para vocês. Obrigado. Até a próxima live. Obrigada, minha irmãzinha Joelma, que eu não dei tchau. Obrigada, viu? Tchau, gente. Tchau. Obrigada, Bruno. Fica com Deus. Obrigado, Andréia. Tchau, tchau.